Graça e paz, meus irmãos, muito bom dia, que Deus venha nos abençoar e que possamos ter uma vida com intimidade com Deus, em nome de Jesus. Eu quero meditar em um texto para a alimentação da nossa alma nessa manhã, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 13, que diz assim: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que fez ou faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse texto aqui do capítulo 15 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, vem nos falando das últimas instruções de Jesus aos discípulos. E Jesus, ele cuidou dos discípulos quando estava aqui na terra nos mínimos detalhes. E aqui Jesus, ele vai declarando que ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. E aquele que estiver conectado em Jesus, esse dá muito fruto. E aquele que dá fruto, vai falando aí na subsequência do texto do capítulo 15, que nós já estamos limpos pela palavra. Então a palavra é encarregada para nos limpar, né? Então, dentro dessas instruções aqui que Jesus está dando, numa ordem sequencial do texto aí, nós chegamos no versículo 13, que Jesus faz uma declaração que nos faz refletir, pensar. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o quê? O que eu vos mando, Jesus dizendo. E na subsequência, no versículo 15, ele disse: já não chamo mais de servos, mas de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas Jesus dizendo: aquilo que eu recebo do Pai, eu faço vocês conhecer. Então Jesus, para aqueles que obedecem à palavra de Deus, ele trata como amigo. E quando eu falo de amigo, eu falo de alguém que é próximo. Mas nós sabemos que existem várias formas de amigos, várias formas de se relacionar com alguém, de nutrir uma amizade. Existem aqueles amizades que são de amigos mais distantes, não tão constantes, aqueles que são intermitentes, né? Que hora por outra nós nos encontramos, mas tem aqueles amigos que são mais chegados, aqueles que têm intimidade. Então, quando nós temos um amigo chamado Jesus, nós temos intimidade com ele. E existem várias etapas de uma pessoa para servir a Deus. Primeiro, ele se torna um seguidor, porque ele está sendo orientado, está aprendendo. Depois, ele se torna um discípulo e começa a dar fruto, porque ele está na videira verdadeira. Depois, ele entende que ele é filho do Rei da Glória. E logo depois, ele se torna amigo, quando ele passou de seguidor, passou de discípulo, passou de filho e agora se torna amigo. Então o amigo de verdade, ele tem intimidade, ele tem a essência. Então, servir a Jesus não fala muito daquilo que nós somos para ele, mas daquilo que ele é para nós. A multiforme graça de Deus nos abraça de uma forma que nos constrange. O amor de Deus nos constrange. É por isso que muitos não conseguem servir a Jesus com prazer, com alegria, com dedicação, porque vê Jesus como um ser, um Deus tão distante, mas ele é teu amigo. Quem tem intimidade, ele está ali na essência. Então Jesus, para demonstrar que ele é o nosso amigo, ele precisou pegar uma bacia com água
e uma toalha cingida nos lombos e lavou o pé dos discípulos. Que até teve um que disse: não, o senhor não vai lavar meu pé. Jesus falou: olha, aquele que eu não lavar o pé não tem parte comigo. Aí ele foi e declarou: Pedro, não, então me lava a cabeça, lava tudo. Não, Pedro, não é necessário, você não está entendendo agora, mas depois você vai entender. Deixa eu lavar teu pé. Então, amigo, ele tem intimidade. Você não tem que servir ao Senhor porque você está com medo de ir para o inferno, ou porque você está com medo de ser um frustrado. Não. Você tem que servir ao Senhor pela essência. Então, quem tem intimidade com Deus, as demais coisas vêm como uma subsequência dessa intimidade. Aonde a essência está, a presença de Deus está. Jesus, ele nos chama de amigos. Dá para você entender isso? Só que humanamente falando, nós temos amigos que não são bem amigos, porque na hora do aperto ele corre. Mas Jesus não. Jesus está em todo momento contigo. Está passando a prova, ele está contigo. Está na bonança, ele está contigo. Está pensando que está sozinho, ele está contigo. Então ele é teu amigo. Nós não podemos servir o Senhor, o reino dos céus, como se fosse adquirir um cartão American Express Master sem limite. Servir a Deus não é um tutorial de aquisição de vitória ou de patamares. É uma essência do teu ser. Você viver uma vida de entrega de corpo, de alma e de espírito. Das fases que um cristão tem: seguidor, discípulo, filho e amigo. Em que fase você está? Você tem que passar de fase. Será que você não está sendo só um seguidor de uma aquisição que você precisa? Isso não é evangelho. A religião, ela é fria, ela é morta e não proporciona nada. Mas quando eu tenho amizade com aquele que tudo pode, com aquele que tudo faz, com Deus do impossível, com Deus que abre porta, com Deus que abre mar, com Deus que fecha mar, com Deus que exalta, com Deus que abate, com Deus que dá vida, com Deus que tira a vida, aí eu vou entender verdadeiramente o que é ser um cristão. Então Jesus, ele podia vir aqui, ficar só reinando aqui, servido por todos. Não, mas ele veio aqui, serviu, ele foi servo. E às vezes você não quer ser servo. Jesus disse: olha, vocês vão ser meus amigos quando vocês obedecerem o que eu vos mando. E eu não chamo vocês mais de servo, porque o servo, ele não tem pacto, ele não tem conhecimento com o que o seu Senhor faz. Mas eu vos tenho feito saber tudo aquilo que meu Pai me fala, eu tenho falado para vocês. Eu sou a videira, Jesus dizendo. Se vocês estiverem em mim, vocês vão dar muito fruto. Mas se vós não estiveres em mim, não podereis fazer nada. E serão desconectados, cortados e lançados fora. Para que serve uma galha em uma árvore se não estiver conectada, dando fruta? Para cortar e jogar fora e lançar o quê? Aonde? No fogo. Então tem intimidade com Deus. Fuja da aparência. Fuja, você pode se tornar um PhD, um homem usado por Deus, um teólogo, glória a Deus. Isso vai agregar? Vai. Mas é a essência que faz a diferença. A Bíblia diz que quando a Arca da Aliança, oh aleluia, ela chegou na casa de Obed-edom, houve ações sobrenaturais. Porque a arca representava, carregava a presença de Deus. Então quem tem amizade íntima com Deus, ele carrega a presença de Deus. Aonde ele chegar, Deus vai chegar. As portas estão fechadas, vai se abrir. Se tiver algum mal pairando, vai cair por terra e Deus vai ser glorificado na tua vida. Receba essa palavra. Se aproxime de Deus, tenha a essência de Deus. Porque é a presença de Deus na minha, na tua, na nossa vida que faz a diferença. Você pode ter tudo, mas se você não tiver a presença,
Você não tem a essência, o motivo pelo qual você veio à vida. Mas Jesus, ele te chama de amigo. Receba essa palavra nessa manhã. Eu quero orar por cada um de nós nesta hora. Soberano Deus e maravilhoso Pai, eu te louvo, te exalto, te engrandeço em espírito e em verdade. Deus, continua, Senhor, nos orientando, Pai, que possamos a cada dia, Senhor, nos estreitar o relacionamento para contigo, para que em tudo, Pai, o seu nome venha a ser glorificado na nossa existência. Senhor, que possamos ter intimidade contigo acima de tudo e de todos. Deus, que não venhamos te servir como se fosse um meio de aquisição ou um tutorial para a vitória, mas que seja uma vida de entrega total, para que teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Leia a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, reenvie esse vídeo. Pode ter pessoas precisando de ouvir essa palavra, pessoas que não têm uma vida com Deus de verdade, porque não estreitam o relacionamento, não tem intimidade com Deus. Ele conhece a letra, ele conhece a Bíblia, mas não conhece o autor da Bíblia. Que Deus em Cristo vos abençoe, hoje e sempre. Um beijo no teu coração. Deus abençoe.